sei o que está acontecendo. Aí, gravou. Começando aqui. Bom, gente, vocês devem ter visto que eu ainda não consegui corrigir as provas. Eu preciso... Na verdade, na turma de vocês eu não consegui nem começar. Estou ainda no diurno, né? Que fez a prova antes. Mas assim que eu conseguir, vocês já vão visualizando as notas. Porque conforme eu corrijo de cada um, vai aparecendo. Então, assim que der, eu dou um toque para vocês, para que eu consiga fechar essas notas. Mas, por enquanto, está tudo do mesmo jeito. Bom, na semana passada nós fizemos o comentário sobre a prova. Eu coloquei mesmo assim o vídeo, o link para quem não participou. E agora a gente começa o novo texto. E eu já tinha deixado, acho que na semana passada, lá no Moodle. Caso vocês não tenham visto, tá lá. E depois eu coloco também os slides. Os slides eu acabei esquecendo de colocar antes, certo? Bom, eu vou compartilhar aqui. Essa semana a gente está tendo as bancas de TCC, e acho que a gente está usando muito Teams, então ele está meio preguiçoso. Vocês estão conseguindo assistir? Vocês assistiram alguma banca ou não? Eu assisti, professora. Assistiu? Assisti. E aí? Deu já para começar a pensar no tema de vocês? Eu sim, eu já tenho uma leve ideia, mas ainda vou amadurecer ainda. Que o ano que vem vocês já começam a montar o projeto, né? No terceiro ano vocês montam um projeto, indica que vocês começam a ter metodologia, e quarto ano fazendo TCC, né? Todo mundo. Se Deus quiser. Muito presencial. Bom. Exatamente, para ter foto, né? Para todo... Ai, porque realmente, assim, o TCC é um momento de tensão e tudo mais, mas é tão bom, né? Ter a lei presencial. O pessoal tirou print, né? O pessoal tirou print também, então ficou legal. É o que temos para hoje, né? Mas acho que assim, eu acho que o nervoso é menor apresentar pela... eu também acho. Isso eu acho também. Sem dúvida. Que dia que você conseguiu assistir, Ellen? Assisti quarta e ontem. Ontem... você estava na sala, não estava? Eu assisti ontem os que eram os orientandos do Sérgio Frederico. Não, então não. Não eram os orientandos do Hilário. Parece que eu tinha te visto, então não lembro agora quem que eu vi na turma, mas tá sendo legal, apesar, aí eu acho que dá realmente menos nervoso, né, para quem tá apresentando, mas não tem aquele negócio de ir a família, né, tal, apesar de que dependendo da pessoa, coitada, não era melhor nem levar a família, mas acho que a maioria tá sendo aprovada. Eu não levo não, professora, eu sinto muito, eu não levo. Não. Eu não sei, eu acho que dá mais nervoso ainda com a família ali, né? Dá nervoso, hein? Quando tem alguém que conhece a gente, eu acho que dá mais nervoso, porque aí parece que a pessoa vai ficar julgando eternamente, né? Mas, enfim. Bom, gente, então só para a gente começar a falar sobre esse terceiro texto, né, que é de argumentação, muita coisa a gente já falou no texto anterior, porque no texto anterior também falava sobre o texto, né, construído, a redação como um todo, mas o foco era falar sobre os parágrafos, né, e os tipos de parágrafos.
Então, um parágrafo narrativo, parágrafo descritivo e o parágrafo argumentativo, né, ou dissertativo. E também, no texto anterior, havia sempre uma apresentação do que era a narração, o autor dava alguns exemplos da narração no texto literário, por exemplo, né, no texto de modo geral, e depois trazia para a redação jurídica. Então, ele ia sempre fazendo esse jogo. Na parte de argumentação, né, lá ele tratava só como dissertação, a gente já tinha uma pequena divisão do que era a exposição de dados e também a argumentação mais incisiva, né, quando você defende realmente uma tese. Então, no texto anterior, nós já falamos um pouco sobre isso, falamos sobre a questão de como se constrói a lógica no direito, mas esse texto também comenta, né, sobre essa questão e depois vai falar sobre os tipos de argumento que são mais usados no meio jurídico, né, e aqueles que a gente deve tomar cuidado ao usar. Então, esse começo aqui, a gente até comentou quando a gente fez os comentários da prova, porque uma das questões falava justamente sobre isso, né? O fato de haver essa separação da dissertação como expositiva e como uma dissertação argumentativa. A dissertação expositiva é aquela em que a gente apresenta ideias, a gente seleciona, expõe ideias. Para isso, a gente vai selecionar os dados e apresentar de alguma forma. Esse texto, ele aparentemente você não toma partido, né? Você passa mais a informação. Por isso que é um recurso comum do texto informativo. O texto jornalístico, de modo geral, ele tende a fazer isso, passar informações. Qual que é a grande questão em relação a isso? Ou mesmo no texto jurídico, né? Quando você fala de um caso, você seleciona os dados, você seleciona as informações sobre aquele caso para apresentar. A grande questão é que essa dissertação expositiva, ela só parece que você não está tomando partido, porque quando você seleciona os dados, você já seleciona os dados que são interessantes para o seu caso. Então, por isso, a gente até conversou que não existe nenhum tipo de discurso que seja neutro, né? Quando você seleciona uma informação, a forma como você seleciona uma informação já diz muito do seu posicionamento sobre ele. Por isso que esses casos, quando a mídia trata, né, desses casos polêmicos, a mídia já vai nos apresentando as informações e, ao mesmo tempo, nos levando a considerar que aquela pessoa é horrível, né, ou não, que é uma pessoa boa, qualquer coisa do gênero. De modo geral, a mídia tende a apresentar muitos pontos negativos e a gente tende, né, a ficar manipulado se a gente não tomar cuidado. Então, essa dissertação expositiva, ela é muito presente quando a gente vai passar uma informação. E aí a mídia faz isso fingindo que é neutra e muitas vezes querendo nos convencer daquele posicionamento. Então, se a gente não tem senso crítico, a gente acaba achando que tudo que nos dizem é verdade, né? Já a dissertação argumentativa é aquela em que a gente defende realmente uma tese, ou seja, eu tenho ali um posicionamento claro e eu tento convencer o outro daquele posicionamento. Então, para isso, eu vou recorrer a provas, sejam elas por exemplos, ou seja, recorrendo a provas concretas que você tenha sobre aquele fato, dados estatísticos, enfim. Então, nesse caso, você seleciona um lado da questão e defende ele até o fim, né? Buscando convencer o outro de que aquele posicionamento é
adequado. Não necessariamente a pessoa precisa passar a pensar como você, mas pelo menos ela pode ver os argumentos que fazem sentido e possa começar a repensar. Então, eu sempre falo que quando a gente vai para essa dissertação argumentativa, e a maioria das provas dos concursos, né, as bancas de concursos, elas pedem essa dissertação argumentativa, justamente porque aqui fica evidente qual é o seu posicionamento. E aí fica claro também que tipo de argumento que você vai trazer, que tipo de informação e como você defende aquele lado, né, da moeda. Por isso que a gente tem que, quando a gente está pensando, né, os concurseiros da vida devem pensar muito em possíveis temas para essas provas, então analisar, então, olha, eu vou prestar um concurso que é elaborado, por exemplo, pela Sesgran Rio, ou, sei lá, que é elaborado pela VUNESP. Dá uma olhada nas provas, que tipo de tema que é recorrente, porque aí você consegue se programar e até já pesquisar alguns argumentos que sustentem a sua tese, ou, né, no caso, se você não tiver opinião sobre aquilo, você pode recorrer a lados favoráveis e contrários e ver qual seria o melhor a se seguir, né? Então, é sempre importante a gente estar atento, porque cada banca de concurso tem um perfil, né? A gente consegue traçar o tipo de questão que aparece com frequência e mesmo como que a redação ela é pedida, que tipo de texto, que tipo de assunto, né? Eu até fiquei de pesquisar alguns concursos, depois eu vou procurar para ver como que os concursos têm pedido a parte da redação. Aí vamos ver se na próxima aula eu consigo trazer para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho dessas bancas. Mas, de modo geral, eles vão pedir uma dissertação argumentativa, né? Tem banca que pede até descrição, tem de tudo um pouco, né? É que, de modo geral, a dissertação ela é muito forte. E, por exemplo, as bancas da VUNESP, elas sempre partem mais para uma questão social, então elas são questões mais de reflexão, né? Não são muito específicos, né? São questões para você refletir. Então, são as características das bancas. Bom, então, considerando que essa divisão de dissertação expositiva e dissertação argumentativa, essa divisão ela é simplesmente didática, é só para facilitar, porque de modo geral isso acontece tudo junto, a gente seleciona as informações para defender uma tese, né? Então, é importante lembrar que não existe discurso neutro, por mais que a mídia tente, né, finja ser neutra, não existe, todo discurso vai apresentar uma ideologia, né, vai representar um lado, né, o tipo de perspectiva, o tipo de ponto de vista, então não adianta. Eu falo que quando alguém te pergunta, oi, tudo bem? Você diz, tudo bem, graças a Deus, você já está revelando uma ideologia, você já está apresentando a sua crença ali. Então, uma fala comum já nos diz muito, né? E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo com as palavras que são vistas como preconceituosas, né? E começar a se corrigir. Bom, então, a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, na verdade, elas são argumentação. Tá? Você vai discutir, você vai argumentar. E
justamente por conta daquilo que eu falei, né? Uma simples seleção de ideias já implica uma opção, porque você já escolheu. A escolha já indica uma perspectiva, uma subjetividade, né? Então, você já está fazendo escolhas. Até a forma como você dá nome para as coisas, a forma como você apresenta as características dos elementos já diz muito, né? Bom, então a dissertação ela sempre envolve conceitos, juízos, reflexões e ideias. Por isso, ela exige um amadurecimento no assunto tratado. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer uma dissertação, uma boa dissertação, se ela não conseguir, se ela não conhecer aquele tema específico. Ela pode até ficar sapateando ali, rodando, e não sai do lugar, que é o clássico encher linguiça, né? Você não tem o que fazer, você precisa escrever, então você vai ficar rodando naquilo que você tem. E muitas vezes, como as provas apresentam os textos de apoio, esses textos salvam a vida, porque você lê e você tem uma ideia ali do que pode tratar. Mas o interessante é que você não fique só naqueles textos de apoio, que você extravase, você mostre o seu conhecimento. Então, por isso, requer um amadurecimento. Acho que eu já até falei para vocês que eu sempre gosto de pensar a partir de uma perspectiva contrária. Isso assim, pensando no estudo, né? Na hora da prova, não, porque aí você tem que usar qual argumento que você mais tem ali, qual é o argumento mais forte. Mas, de modo geral, sempre pensar no lado oposto. Então, se eu sou contrário ao aborto, por exemplo, a legalização do aborto, se eu sou contrário, espera-se que eu tenha os argumentos pelos quais eu seja contrária, né? Então, eu sou contrária por conta disso, né? Vou elencar ali. Não pode ser o porquê sim, né? Porque se for porquê sim, aí você já não tem um amadurecimento no assunto, você não conseguiu refletir, você não tem substância nem para defender o seu ponto de vista. Se eu sou contrária, não acho que deva legalizar, eu tenho aqueles argumentos. O que é importante para mim? Que eu pegue e pesquise as pessoas que são a favor para entender por que essas pessoas são a favor. Porque aí eu vou conseguir ou discutir com essa pessoa, ou desconstruir alguns argumentos. Então, é sempre importante não pensar só nos seus argumentos, mas pensar nos argumentos opostos. A mesma coisa em relação à prática do advogado. O advogado, ele vai ali para fazer a defesa da pessoa. O que é interessante? Que ele pense quais são os argumentos, por exemplo, que a promotoria vai levantar, né? Porque eu já consigo prever algumas coisas e a partir disso eu consigo já me preparar para contra-argumentar, para desconstruir aquele argumento. Então, sempre tentar esse processo de pensar no lugar do outro. Qual seria o argumento que o outro iria trazer? Né? Isso é muito importante até mesmo para que a gente fortaleça os nossos argumentos e principalmente o nosso posicionamento, porque às vezes ao pesquisar a argumentação oposta à nossa, a gente começa a repensar, quer dizer, será que o meu posicionamento é o melhor mesmo, né? Então isso é muito importante. Então, é preciso conhecimento da matéria, né, conhecimento do assunto, reflexão, raciocínio lógico, potencial argumentativo, e o potencial argumentativo, claro que ninguém vai nascer com ele, com o tempo você vai ganhando habilidade, por isso que a criança ela tende a responder porque sim, né? Porque não sei o quê, porque sim, ela não tem ainda o potencial argumentativo, né? Com o tempo, ela vai explorando isso. E é por isso que professor adora na prova colocar, justifique, por quê? Está querendo ver o seu potencial argumentativo, né? Você sabe realmente, você não fez uma resposta ali aleatória.
Então, a capacidade de análise e síntese e, obviamente, o domínio da expressão verbal, seja na escrita quanto na oralidade, né? Bom, nós também falamos a respeito dessa lógica formal, e essa lógica formal é a lógica das ciências exatas, né? E o nome já diz, é exato, então é aquela idealizada no sentido da demonstração, ou seja, eu tenho ali 2 mais 2 igual a 4, né? 4 mais 4 igual a 8, e ponto. Né? Não há uma discussão sobre isso, é um consenso, né? As pessoas não ficam questionando que isso é certo ou errado. Então, a lógica formal, ela é pautada no que é exato. No caso do direito, a gente sabe que a lógica formal, ela nos ajuda muito no raciocínio, né? De modo geral, a gente entende melhor esse raciocínio mais exato, mas o direito não funciona assim, né? Eu não tenho como dizer com exatidão o que vai acontecer num caso. Eu não tenho como prometer para o meu cliente que 100% de chances dele ganhar ação contra o banco tal, ou 100% de chances dele ganhar ação contra o patrão dele. Eu não tenho como, ou que ele vai estar livre, não, 100% você não vai ser preso. Não dá para garantir isso. Por quê? Porque o direito não é baseado nessa exatidão, ela é discussão. E aí, vou analisar todas as situações possíveis, todas as circunstâncias possíveis, né? Então, pode ser que o advogado até fale, olha, você tem uma boa chance de ganhar a causa. As chances são altas, mas afirmar categoricamente, ele não pode, né? Ou no máximo ele vai estar aí te enganando. E é por isso que o médico ou mesmo o advogado, ele não pode sair fazendo propaganda no sentido de que a gente conhece, né? A propaganda, ela é muito mais velada, é você divulgar o nome do seu nome, né? O nome do seu escritório, mas não há uma divulgação. Vem aqui, certamente você ganhará as causas, sei lá, qualquer coisa assim. Não é ético, não é aceitável, né? É a mesma coisa o médico pode falar, olha, você vai fazer essa plástica e seu nariz vai ficar próximo ao de fulana lá que você quer, mas tantas coisas podem acontecer, não é? Cada corpo é de um jeito, cada organismo reage de uma forma, e nem sempre é a melhor opção. Né? O Lucas Lupo, sei lá, eu não quero ser o nome dele, Lucas Lupo. Não tá aí. Ele não fez a harmonização lá, que todo mundo quer fazer a bendita da harmonização, ele fez e odiou. Agora ele está fazendo a desarmonização, né, para voltar ao que ele era. Então, não dá para dizer certamente o resultado vai ser aquele, né? Então, por isso que essa lógica, embora nos ajude, não é a que a gente tem no direito. Né? Então, 2 homicídios não serão avaliados da mesma forma, pois não existem 2 homicídios iguais. São pessoas diferentes envolvidas, são circunstâncias diferentes, são tempos diferentes. Então, eu posso dizer que eles são muito parecidos, têm pontos muito semelhantes, mas eles não são exatamente iguais. E também, dependendo do advogado, consegue fazer com que a pessoa se livre da pena, né? Consiga responder em liberdade, ou seja inocentado. Então, senão não precisaria de advogado, né? A gente teria sempre eu falo que um Excel resolveria problema do direito, né? Porque você iria colocar ali nas colunas e ter o resultado. E não é assim que funciona. Tantos casos que a gente fala, nossa, a pessoa vai ser condenada e ela é inocentada, né? Então não dá.
Então, no universo jurídico, o cálculo A matou B leva a um resultado variável em função dos fatores subjetivos, altamente controversíveis e inexatos. São vários os fatores, né? Vai depender da motivação, vai depender da situação, o que estava acontecendo, né? Enfim, ou como esse homicídio aconteceu, se foi sob tortura, se não. São vários fatores. Então, o resultado final é diferente. Por isso que tem lá os agravantes, os atenuantes, né? Tudo aquilo que vocês no segundo ano que vocês começam a fazer os cálculos, não é, com o Claudinho? Sim, professora. Vocês já estão calculando? Sim, já estamos aprendendo a ver agravantes, atenuantes, já estamos vendo tudo. Então isso já... Eu lembro sempre que o pessoal sofre com a questão de calcular, né, a pena, né, dos casos. Bom, então, essa lógica formal, ela não é eficiente no direito, e nós falamos também o quanto que o silogismo não funciona. Ele é um ponto de partida para muitas situações, mas ele não é a chave, não é a solução do problema. Então, aqui um exemplo do que seria um silogismo e para a gente ver o quanto que isso não funciona, né? Então, todo ladrão observa a casa antes de roubar. Marcos observou a casa de Pedro. Logo, a casa de Pedro foi roubada por Marcos. Se fosse fácil assim, Marcos estaria preso e acabou. Solucionamos o problema. E a gente vê que não, né? Que, na verdade, Marcos pode ser um suspeito. Mas até provar que ele roubou, são outras, né? Vai depender de muita prova. Então, esse é um ponto de partida para o raciocínio e ele ajuda muito a compreender o argumento, né? Que é aquilo que, como a gente gosta muito como chama? Dos programas policiais aí de investigação, a gente vê que esse silogismo ele acontece a todo momento. Levanta-se a hipótese de que alguém pode ter matado, aí vai investigar, aí as provas dizem, não foi essa pessoa, então vamos levantar outra hipótese, e assim vai. No final, a reconstrução dos fatos faz com que a gente entenda melhor isso. Então, essa reconstrução é para mostrar o quanto que a gente precisa dessa lógica, né, dessa sequência clara dos fatos. Mas, até chegar lá, não é a lógica formal que vai funcionar, né? Então, por não se submeter aos esquemas e fórmulas da lógica formal, o direito não deixa de ser um universo lógico. Obviamente, há uma lógica, né? A interpretação e aplicação da norma jurídica são realizadas através da razão e, por isso, são também trabalho racional. Logo, é um trabalho regido pela lógica, porém, não pela lógica formal. Eu vou ter ali uma lógica que é amparada na argumentação. Portanto, é uma lógica chamada de dialética. Então, o fenômeno jurídico é entendido e explicado a partir de uma lógica dialética, que é essa da argumentação, do convencimento, né? Eu tento convencer o outro daquele posicionamento. Então, a lógica dialética, ela tem como instrumento aí a argumentação. Há sempre um orador e um auditório, um autor, né, e um leitor, e o objetivo é convencer o auditório a aceitar uma tese, né? Por isso, a base do convencimento é os argumentos. As provas ajudam, né? Obviamente, a gente não está deixando de lado as provas, mas essas provas aparecem para reforçar os argumentos, né? Então, é a base da discussão, como a gente consegue mostrar para o outro que aquela tese faz mais sentido do que a outra. Então, as regras básicas da lógica
dialética, então nós temos a ideia de que a lógica dialética imita a lógica formal, né? Porque justamente isso que eu disse, a lógica formal, ela faz parte do nosso tipo de raciocínio, então a gente tenta organizar as informações para que faça mais sentido possível, né? Então, parte-se de um silogismo, né, como uma hipótese, e depois eu vou tentar mostrar como aquilo é verdadeiro ou como aquilo não é verdadeiro, né? Então, a mente humana, habituada a pensar logicamente, ela se sente confortável com a apresentação de argumentos que seguem a arrumação tradicional da lógica, né? Principalmente essa questão cronológica, de como que os fatos foram se sucedendo, né? Mas para chegar a isso, há muito trabalho antes, né? Para que depois a gente tenha a reconstrução dos fatos. Então, geralmente o que a gente tem? O fato, né? O que aconteceu? Aí, para chegar a uma solução daquilo, eu preciso recuperar todas as informações de antes. Então, é um processo inverso, né? Depois eu reconstruo nessa ordem cronológica. Então, logo apresentar os argumentos, que não são demonstrações, sobre a aparência de demonstrações, como no exemplo acima, é um recurso retórico válido, eficiente e muito comum. Como a gente recorre muito a esse esquema lógico, quando eu falo lógico no sentido é esse esquema formal, né? Que a gente parte sempre desse tipo de mentalidade, a gente pode recorrer a esse tipo de recurso quando a gente quer convencer, porque faz mais sentido para quem está ouvindo, para quem está lendo, né? Então, a gente tenta reconstruir os fatos para que fique mais claro para o outro, para que imite, né, a lógica formal. Não sei assim, se vocês já leram, por exemplo, algum livro da Clarice Lispector, porque a Clarice Lispector, ela trabalha muito com o tempo psicológico. E o tempo psicológico, ele tem a ver justamente com você trazer as informações conforme ela vem à sua mente. Vamos pensar, por exemplo, na nossa infância. A gente não tem claramente o encadeamento. Às vezes, vamos pensar nas lembranças mais antigas. A gente não tem muita noção de quando que aquilo aconteceu, como aquilo realmente foi. Então, não é uma lembrança lógica, né? Os nossos sonhos, por exemplo, alguns são lógicos, outros são totalmente loucos, né? Não fazem sentido nenhum. Justamente porque a nossa mente, ela não trabalha, né, sempre do mesmo esqueminha. Quantas e quantas vezes que vocês aí estão prestando atenção na aula? Hoje eu vou prestar atenção. Aí eu falo, sei lá, pássaro. Aí você começa a pensar no pássaro. Quando você vê, você está em outro planeta pensando lá que não tem nada a ver, porque a nossa mente ela voa, né? Então, esse tipo de discurso, como é o da Clarice Lispector, incomoda muitos leitores que não estão acostumados, porque é uma confusão, porque é a nossa mente ali trabalhando. E a gente tende a pensar sempre, a maioria das obras que a gente lê é nessa ordem cronológica dos fatos, né? Porque faz mais sentido para a gente. Então, por isso que essa arrumação tradicional, ela é comum para facilitar a nossa leitura. A pessoa que começa a contar a história, peraí, mas isso foi antes ou foi depois, né? A gente começa a querer situar as coisas no tempo. A questão da linguagem, então, linguagem comum e recursos aceitos. Então, a argumentação, ela deve ser compreensível para o auditório. Isso a gente já falou lá no comecinho do ano, sobre a relação de emissor, receptor, né, o referencial compartilhado.
justamente por isso, com quem eu estou falando. Dependendo de com quem eu falo, eu tenho que transformar, eu tenho que argumentar de forma diferente. Né? Com o seu filho, você não vai argumentar com informações mirabolosas, qualquer coisa assim. Você vai falar o que ele entende naquela idade, né? Então, se você vai se dirigir ao juiz, você vai se dirigir ao promotor, é outro tipo. Se você vai se dirigir, por exemplo, para um júri popular, né, como que você vai se posicionar? Então, essa argumentação ela tem que ser compreensível para o seu auditório. Portanto, fundado numa linguagem comum. Essa linguagem comum não é de ser uma linguagem simples, é comum no sentido de ser a mesma usada por aquela pessoa, né? De você compartilhar o mesmo tipo de linguagem. Então, é uma linguagem compartilhada, compreensível. Numa retórica judicial, usa-se, obviamente, a linguagem forense, né? Que é uma espécie de dialeto que esse auditório específico compreende e utiliza como língua comum. É contraproducente, ou seja, não é produtivo argumentar no fórum usando gíria ou uma linguagem que não seja técnica, né? Que você queira uma linguagem muito chula, muito popular, não é o que é aceitável, né? Então é importante que a gente tenha esse cuidado para usar a linguagem adequada em cada situação. E o contexto jurídico é muito formal, né? A gente sabe que a roupa é extremamente formal, então a gente tem que tomar cuidado. As normas do processo e as do trato social estabelecem as armas que se pode utilizar nessa luta pelo convencimento. Então, argumentos que são aceitos e argumentos não aceitos. E depois a gente vai falar sobre esses argumentos, né? O que é mais aceitável, o que não é. É até interessante a gente pensar que nesse contexto de pandemia, até as audiências, né, ficaram diferentes. Tem uma amiga minha que ela exerce a função de juíza leiga. É um cargo que eu acho que aqui no estado de São Paulo não tem. Ela trabalha no Mato Grosso do Sul. E é vamos dizer, uma assistente do juiz, né? Então, ela faz audiência, enfim, o juiz só assina praticamente. Claro que ele revisa tal, mas ela que faz a maior parte do trabalho. E aí, esses dias ela passou, porque era a primeira vez que ela fazia uma audiência de tênis, né? Obviamente, porque a pessoa não estava vendo, né? Porque senão ela não poderia estar de tênis. Então, a gente está trabalhando muito nesse modo que a gente achava, né, do William Bonner, né? Que só se arruma onde aparece embaixo, né? A gente está de havaiana, a gente está de tênis, a gente está... Muitos de vocês aí, como vocês nem abrem as câmeras, né? Podem estar até de pijama e tudo bem, né? Então, a pandemia trouxe aí um olhar diferente para essas situações formais. Bom, professora, diga. Esses tempos passou até no Migalhas. Um advogado que passou ele deitado na rede lá na Bahia, no meio da audiência. Mas aí, assim, tipo, dava para ver que ele estava deitado? Sim, ele estava de camiseta regata, deitado na rede, e falou assim, e aí, aquele jeito dele, como é que é? Como estamos, Vossa Excelência, aquele jeito de baiano, né, mais feminino. Como estamos, Vossa Excelência, tudo. E ele de regata, deitado na rede. Gente do céu.
Não, aí a pessoa abusa, né? Porque nem finge que tá. Porque tá bom, tá ali tá de shorts, né? Mas coloca uma roupa em cima, você tem que estar de terno, né? Pelo menos não. Tá na rede. Gente, o povo abusa, né? Mas o tanto de coisa que a gente viu nessa pandemia, porque tá todo mundo em casa. Então eu entendo que às vezes, sei lá, né? Pode acontecer de alguém passar atrás, sei lá, tudo pode acontecer. Mas tem gente, teve defesa de mestrado, de doutorado, que a pessoa estava assistindo e, por exemplo, ia ao banheiro com o microfone ligado, gente. Assim, tipo, todo mundo tentando avisar a pessoa estava participando, assistindo. E, meu, desliga a câmera, sabe? Não tem necessidade. Mas acho que a pessoa esquece, não sei o que acontece. Não mostrou, mas as pessoas ouviam, né? Então, situação complicadíssima, né? O povo começa a perder a noção, porque tá em casa, tipo, vou deitar na rede, né? De regata e tudo. Só Deus na causa. Bom, então o ponto de partida tem que ser sempre firme, né? A argumentação deve ser sempre fundada em premissas majoritariamente aceitas pelo auditório, por isso ela tem que ser uma defesa coerente de uma tese, ou seja, aquele raciocínio que é mais aceitável, a menos, né, a gente sabe que você não tem para onde correr, o argumento que você encontrar, você vai usar. Por isso que a gente até já falou, né, dependendo da defesa, parece até ridícula, né, parece até forçada, mas são as armas que, né, o advogado encontrou naquela situação. Não tinha muito o que fazer, ele vai ter que atirar para tudo quanto é lado para ver o que ele consegue resolver, né? Mas de modo geral, a gente tem que tentar os argumentos que são mais aceitos. O ponto de partida de toda argumentação tem que ser uma premissa que se sabe de antemão que o interlocutor aceita, né? E só é possível convencer alguém a respeito da nossa tese se pudermos sustentar a nossa tese com base nas verdades que o interlocutor aceita. As verdades entre aspas, né? Porque aquele conceito de verdade, quer dizer, aquilo que a pessoa considera como verdadeiro. Por isso que muitas vezes, dependendo de quem de quem está no júri popular, o argumento é né? Se for um grupo de mulheres, né, de tal idade, eles pensam em um tipo de argumento. Se são jovens, vai pensar em outro tipo de argumento, justamente porque que tipo de argumento que para esse auditório é mais aceitável, né? Mais fácil de você convencer. E nós temos aí a parte da argumentação. Então, a argumentação é a forma de raciocínio apropriada para ciências humanas e sociais, como é o caso do direito, né? E é interessante a gente pensar nesse conceito de ciências humanas, justamente porque nós estamos pensando em seres humanos, em condições humanas em que tudo pode acontecer, né? A gente não tem como determinar nada. Eu falo que tem muita gente que fala, eu não coloco a mão no fogo por fulano, eu não coloco a mão no fogo nem por mim, porque eu não sei do que eu sou capaz numa situação de perigo, do que eu sou capaz numa situação de ira, de qualquer coisa assim. A gente não sabe como a gente vai reagir. A gente até pode pensar, não, eu não vou ser assim, eu vou, né, agir discretamente, e quando você vê, está fazendo barraco, a gente não sabe como a gente vai reagir. Então, as condições humanas, elas são as mais variadas, né?
E por isso que a gente está nessa área e a gente está pensando em uma ciência que é humana e social, ou seja, porque as regras são sociais, a gente vive em sociedade, né? E essas regras são pensadas considerando o viver em comunidade, né? Como que a gente consegue estabelecer normas para que todo mundo viva razoavelmente bem, né? Então, que lidam com o mundo do provável, do que é possível, do que não é possível, do verossímil, e essa palavra verossímil, então tem aqui, ela é formada de vero, né, que é de verdade, e símil, que é semelhante, né, de ser similar, ou seja, é aquilo que tem a aparência de verdade. Nem sempre é verdade, a gente sabe que nem sempre o réu está falando a verdade, né? Mas pelo menos tem que parecer ser verdade, no sentido de fazer sentido de alguma forma. Então, do razoável com o mundo dos valores e das realidades humanas cambiantes, que são várias, né? E mesmo a questão dos valores, né? Dependendo. Teve até ontem um trabalho que apresentou sobre o conceito de justiça. Ele falava assim, que não... será que a gente consegue ao chegar numa justiça universal? Eu falei, jamais, porque cada cultura, cada país tem um conceito específico do que é ser justo. Eu falo, os Estados Unidos, com o tamanho do país, ele não consegue ali determinar que a pena de morte é justa. Tanto que alguns estados consideram que sim, outros que não. Então, como que a gente vai dizer o que é justiça universal? É muito difícil, né? Porque envolve questões humanas cambiantes, depende de cultura, depende de valores, do que é certo e do que é errado para determinada cultura, então é muito difícil. É produto de outra espécie de trabalho lógico, flexível, que visa conquistar para uma tese ou ideia a adesão de um interlocutor. Você está tentando convencer de que a sua tese é a melhor. Leva ao encontro de mentes entre orador e interlocutor e a uma adesão sempre provisória à tese exposta, que vale num certo momento e lugar e pode, à vista de outra argumentação mais convincente, ser abandonada. Então, você está fazendo todo o seu trabalho ali, convencendo o juiz de que aquela é a verdade, de que aquilo faz todo sentido e, de repente, há ali uma outra informação que mostra que a sua tese não é tão convincente assim, que há uma outra melhor, né? E aí sua tese é abandonada em busca de outra. E aí a gente também tem que começar a pensar em como reconstruir, né? Então, inicialmente, se você vai, mas eu vou alegar que é legítima defesa, e aí chega lá, as provas todas não tem como você dizer que era legítima defesa, você vai ter que abandonar essa tese e pensar em outra, nem que seja de pronto ali. Então, é sempre um trabalho que requer amadurecimento mesmo, e treino, e esperteza, porque com o tempo você vai ganhando essa agilidade de pensar, né, de buscar outros argumentos, enfim. Eu vou deixar os tipos de argumento para a próxima aula, e só para falar também para vocês a respeito da importância, né, que a gente está pensando na retórica, que é essa arte de convencer, de escolher as melhores palavras, e eu falo que agora, nesse período de campanha política, né, a gente começa a observar a retórica das pessoas, que tipo de argumento as pessoas usam para nos convencer de que ele é o melhor candidato. Tem algum candidato nessa turma? Para vereador, para prefeito, para alguma coisa?
Nenhum? Eu não sei não, professor. Porque tenho visto vários alunos do direito, candidatos a vereadores e tal. Então, assim, a retórica, ela é essa arte de convencer. E o meio jurídico, ele vai recorrer à retórica, essa elaboração do texto para você convencer, o político, né, a todo momento, e claro que alguns com mais, outros com menos repertório, mas outra questão também importante é a oratória, né, que é essa habilidade de falar em público, de você conseguir convencer e até mesmo pela forma como você fala, se você está sendo firme na forma como você fala, ou se você está titubeando, né? Então, esses grandes líderes, eles tendem a se preparar para falar em público, né? Não é à toa que os líderes religiosos precisam trabalhar com a oratória, porque a todo momento eles estão falando para muita gente. Pessoas que podem não compreender muitos dogmas, por exemplo, da igreja, e precisam ser convencidos de que aquele posicionamento é o melhor. É a mesma coisa com os líderes políticos, eles precisam nos convencer de que os projetos, que os planos dele para aquele, se ele for eleito, são os melhores, né? Então, a todo momento, a gente está lidando com pessoas que tentam nos convencer, ou até a gente tenta convencer o outro, né? Então, é importante a gente pensar em como se posicionar. E, por isso, é sempre importante para o estudante de direito, esse treino em falar em público, em defender o seu ponto de vista. E eu sempre falo que alguns têm mais habilidades, outros têm menos, não é nem habilidade, alguns se expõem mais a falar em público, né? E outros menos. E também depende do contexto. Algumas pessoas, por exemplo, às vezes falam na igreja, já tem esse treino, vamos dizer, tem essa habilidade de falar em público, e isso facilita muito, né? Mas algumas pessoas morrem de medo, morrem de nervoso, então é importante sempre treinar, nem que seja aos poucos, né? Um dia eu falo um pouquinho, no outro dia eu falo um pouco mais, no outro dia eu tento e se esforçar para se expor. Eu falo assim que acho que a minha família, assim, se eu, sei lá, pegasse lá minhas tias, minhas primas lá atrás, se elas hoje falam assim, a Lívia dá aula e fala para as outras pessoas, mentira, porque eu era uma verdadeira, como eu vou dizer, muito tímida, mas muito. Eu falo assim, que eu era até meio caipirona, assim, porque as pessoas falavam comigo, eu só balançava a cabeça e, tipo, sim e não. No mais, eu tinha muita dificuldade em falar. E chegou uma época, acho que da adolescência, que eu virei meio que tagarela. Eu comecei a conversar e quando eu vi, assim, o meu grupinho falava muito e foi, né? Mas dizer que, assim, eu não sou tímida, claro que eu sou tímida. Dependendo da situação, fala, vai lá falar. Fala, não, vai você, não vou me expor, né? Mas a sala de aula teve que virar o espaço e eu tenho que falar a todo momento, né? Então, cada primeiro ano a gente ficava mais, né, com um nervosinho ali, conforme vai passando, você vai se acostumando com a situação. Então, tudo na vida é treino. Falar em público é treino. Escrever, produzir um texto é treino. Quanto mais você faz aquilo, melhor fica, né? É como qualquer coisa na vida. Você vai fazer um bolo, o seu primeiro bolo nem sempre sai maravilhoso. Às vezes sai meio soladinho, né? Conforme você vai treinando, aquilo vai ficando melhor. Então, é importante que vocês também se exponham, né? Não tem problema. E principalmente nessas situações em que você pode errar,
né? Permita-se errar quando você pode, né? Você não está sendo avaliado por isso. Então, por que não tentar, né? E sempre, claro, com os seus limites, cada um sabe o seu limite, né? Mas a oratória faz parte, vai fazer parte da vida de vocês. Vocês vão precisar falar com o outro, vocês vão precisar se expor, e para isso é treino a todo momento, né? Então, tem até um livro que é bem curtinho, assim, tipo, numa sentada você lê, que é daquele Reinaldo, acho que é Reinaldo Polito, que ele é oratória para advogados e estudantes de direito, alguma coisa assim, um livro bem curtinho, assim, e ele fala sobre a questão de respiração, de sotaque, ele fala até de sotaque, de uso de gíria, enfim, ele vai apresentando algumas informações. Tem vários cursos desse na internet de oratória, então é interessante também vocês procurarem. Certo? Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer aproveitar o momento para se expor? Eu quero, Fala, eu. Sextou. Ah, sextou. Verdade, sextou. A Suzana, não é que fala sempre o sextou? A Suzana não está aqui hoje? Para sextar? Então é isso, gente. Então, se vocês não tiverem nenhuma questão, agora só festar, porque é final de semana prolongado. E semana que vem vocês têm o fórum científico, né? Então não é aula, fórum científico. Tudo bem? Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite, professora. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite. Aí. Você também. Aí. Boa noite, Raíssa. Satora. Até mais.